Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje vai ser sobre potência com expoente fracionário e razões entre grandezas diferentes. Bem, sou a professora Mari Gardenha. Pegue um caderno, lápis, caneta, borracha, porque a aula de hoje vai ser só sobre questões, certo? Vamos lá iniciar. Bem, para começar, eu vou falar sobre potenciação e radiciação como operações inversas. Exemplo, qual é o número que se obtém simplificando a expressão? Temos essa expressão aqui, raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos raiz de 83 menos raiz quadrada de 4. Como é que a gente resolve essa expressão? Primeiro, eu vou resolver calculando a raiz quadrada de 4. E aí você vai resolvendo cada uma das raízes. Então, vamos lá dar início. Então, aqui, ó, vou repetir todos esses radicais e resolver a raiz quadrada de 4. Vai ficar o quê? Raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos a raiz de 83 menos, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Aí vai ficar isso aqui. Aí o que você vai resolver agora? Você vai pegar e vai resolver 83 menos 2. Repete todo isso aqui e calcula 83 menos 2. Então, vai ficar raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos raiz de 83 menos 2, 81. Vamos lá, agora a gente vai resolver o quê? A raiz quadrada de 81. Repete tudo. Raiz quinta de 31 mais raiz sexta de 10 menos, qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então, vamos lá. Agora a gente vai resolver 10 menos 9. Raiz quinta. Esqueci de botar aqui. Raiz quinta de 31 mais raiz sexta. 10 menos 9. 1. Vai ficar raiz sexta de 1. Então, raiz quinta de 31 mais, qual é a raiz sexta de 1? 1. Raiz quinta de 31 mais 1 é 32. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 é o quê? É 32. Vai ser o quê? Vai ser o quê? 2. Por que que é 2? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Certo? 2 elevado a 5 é igual a 32. Aqui, ó, minha gente, ó. Porque, ó, se você fizer isso aqui, ó, eu tenho que esse 5 aqui, ó, que é o índice, ele vai o quê? Ele vai passar a ser o expoente do 2. O expoente do 2. Por isso que fica 2 elevado a 5. Assim como esse expoente aqui de 5, eu posso escrever como 2 é igual a raiz quinta de 32.
Aqui, minha gente, que eu fiz foi só para mostrar que a potência é o inverso da radiciação. E o contrário, a radiciação é o contrário da potência. Então, o resultado aqui vai ser o quê? Raiz quinta de 32, que é igual a 2. Agora, vamos para o conteúdo mesmo. Potência com expoente fracionário. Sendo A um número real positivo, M um número natural maior que 0 e N um número natural maior que 1, temos raiz de N, raiz enésima de A elevado a N, é igual a A elevado a M sobre N. O que acontece? Eu tenho que o N é o índice, o A é o radicando, M expoente. Vai ser igual a quê? Esse A que é o radicando, a gente vai transformar esse radical em uma potência. Esse A que é o radicando, ele vai ser a base da potência. Esse aqui que está dentro vai ser o numerador. Esse aqui que está fora, que é o índice, vai ser o denominador. Então, o que está dentro é o numerador, o que está fora, que é o índice, é o denominador. Então, eu vou ter o quê? A elevado a M sobre N. O contrário também pode ser feito. O que está no numerador é o que está dentro. O que está no denominador é o que está fora. Olha os exemplos aqui. A expressão numérica 81 elevado a 1 sobre 2 mais 32 elevado a 1 sobre 5 tem valor igual a... Então, vamos lá. Primeiro, 81 elevado a 1 sobre 2, a gente vai escrever na forma de radical. Então, vai ser o quê? Esse 81, que é a base, ele vai ser o radicando. Esse número que está no numerador, ele vai estar dentro. Então, vai estar aqui, ó, 1. E esse número que está no denominador vai estar fora. Mas, mesmo caso aqui, ó, raiz de... A base é o radicando. O 1, que é o numerador, vai ser o expoente. E o denominador vai ser o índice, que é o que está fora. O que eu vou ter? Esse 1 aqui é expoente, então é a mesma coisa de eu dizer 81, e aqui é a mesma coisa que 32. Então, vai ser raiz quadrada de 81 mais a raiz quinta de 32. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Qual é a raiz quinta de 32? 2. Então, vai ser o quê? 9 mais 2, 11. Então, o valor da expressão é 11, certo? Vamos lá para o segundo exemplo. Eu tenho o quê? Valor da expressão 1 sobre 36 elevado a 0,5. Primeiro, eu vou fazer o quê? Pegar essa expressão 0,5 e transformar em uma fração. 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10, certo? É o mesmo que 5 sobre 10. 5 sobre 10 dá para simplificar. Isso aqui tudo dá para você dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5, 2. Então, eu vou ter o quê? 1 sobre 36. 1 sobre 36 elevado a 1 sobre 2. Esse 0,5 é 1 sobre 2, que vai ser igual. O expoente é fracionário, então eu vou transformar isso aqui em um radical.
Eu vou transformar aqui, ó, em uma radiciação. Essa base vai ser o radicando. O numerador é o número que vai estar dentro. E o denominador é o número que vai estar fora, que é o índice. Certo? 1 sobre 36 elevado a 1. Como eu falei no exemplo anterior. Como o expoente é 1, o resultado vai ser ele mesmo, 1 sobre 36. Então, é o quê? A raiz quadrada de 1 sobre 36. Como se trata de uma fração, você vai calcular a raiz quadrada de cada um deles. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36, 6. Então, é 1 sobre 6. Letra C. Terceiro exemplo. Observe as fichas. Aí você vai observar as fichas e vai calcular o valor de A mais B menos C mais D. Então, olha aqui, ó. Nessa primeira ficha eu tenho o quê? Eu tenho um radical e eu tenho uma potência com expoente fracionário. É o quê? Como eu falei para vocês, o que está dentro é o numerador. O que está fora é o denominador. Então, A vai ser igual a quanto? A é igual a 4. Nesse aqui, ó, o que está dentro é o numerador. Então, quanto é que vai ser o B? B é 5. E aqui, quanto é que vai ser o C? O C vai ser igual a 9. E o D, que está aqui, ó, o que está no numerador é o que está dentro. Então, D é igual a 5, certo? Ele quer saber o quê? A mais B menos C mais D. Ou seja, quer saber 4 mais 5 menos 9 mais 5. 4 mais 5, 9. 9 menos 9, 0. 0 mais 5, 5. Aqui é igual a 5. Certo? Agora vamos para a parte de razões entre grandezas de espécies diferentes. Exemplos. Um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura chega ao chão em 5 segundos. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Então, vamos lá. O corpo foi abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura. Ele quer saber a velocidade. Gente, ó, para a gente calcular a velocidade, para se calcular a velocidade, é o quê? É o comprimento, é distância. Então, aqui no caso, como se fala de altura, né? Então, é o quê? A altura, vou colocar como distância, certo? É a distância pelo tempo. Essa distância aqui é como se fosse do alto até o chão. É uma distância, certo? Então, vai ser o quê? A velocidade é igual... Qual é a distância? 125. Sobre o tempo, que é quanto? 5. Então, a velocidade vai ser igual 125 dividido por 5, 25 metros por segundo. Por que metros por segundo? Gente, aqui se trata de uma razão, né? Toda razão é uma fração. No caso aqui, o que vai estar no numerador é a distância. O que vai estar no denominador é o tempo. É a distância pelo tempo. A distância aqui ela está em metros. O tempo está em segundos. O tempo está em segundos. Então, o que você vai fazer? É o quê? É 25
sobre 5, ou seja, 125 dividido por 5, que é 25. Aqui você pode escrever como metros sobre S, ou pode representar assim, ó, metros por segundo. Então, 25 metros por segundo. No segundo exemplo, um país tem 100 milhões de habitantes em uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Qual é a densidade demográfica desse país? Gente, densidade demográfica é uma razão. Qual é a razão da densidade demográfica? É o número de habitantes pela área. Então, vai ser o quê? A densidade demográfica, que eu vou representar pela letra D, é o número de habitantes, vou colocar aqui habitantes, pela área, certo? Dividido pela área. Então, a densidade demográfica vai ser o quê? Qual é o número de habitantes? 100 milhões. 100 milhões. Qual é a área? 5 milhões. Então, a densidade demográfica vai ser o quê? Como é uma razão, toda razão é uma divisão. Então, 100 milhões dividido por 5 milhões. Isso aqui vai ser o quê? 20. Então, a densidade demográfica é 20 habitantes. Vai ser 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é 20 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? É o número de habitantes pela área. Número de habitantes, como não tem uma unidade de medida, você coloca habitantes. A área aqui é a unidade de medida quilômetros quadrados. Então, por isso que fica habitantes por quilômetro quadrado. Terceiro exemplo. Um automóvel faz um percurso em 15 minutos com velocidade média de 40 km por hora. Qual o espaço percorrido pelo automóvel? Primeiro, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que transformar esses 15 minutos em hora. Por que, professora, eu vou ter que transformar em hora? Gente, as unidades de medidas, tudo que você for calcular, as unidades de medidas, elas vão ter que ser a mesma. Aqui está dizendo que a velocidade média é quilômetro por hora. Então, como a velocidade média está em quilômetros por hora, é hora, e aqui está em minutos, eu vou ter que transformar esses minutos em horas. Eu vou colocar de uma forma mais fácil de você conseguir visualizar, certo? Existem formas mais práticas, mas eu vou mostrar a forma mais fácil de se conseguir visualizar, que é fazendo a regra de 3. Eu sei que 1 hora é o quê? 60 minutos, certo? 1 hora é 60 minutos. Então, como eu quero saber a hora, quantas horas equivalem 15 minutos? Quantas horas valem 15 minutos? Aqui é uma regra de 3 simples. Você faz o quê? O meio pelos extremos. 60 vezes x, 60x. Igual 1 vezes 15, 15. Então, o x vai ser igual a 15 sobre 60. Aqui, gente, eu vou deixar mesmo na forma de fração, porque na forma de fração fica mais fácil
você calcular do que pegar e dividir 15 por 60. Então, vai ser o quê? 15 e 60 dá para simplificar. Isso aqui tudo dá para dividir por 15. Dá para dividir tudo por 15. Então, o x vai ser igual 15 dividido por 15, 1. 60 dividido por 15, 4. Gente, ó, aqui é 1/4 de hora, né? 1/4 de hora. Essa aqui é a forma de você conseguir visualizar. Mas, óbvio que existe a forma prática. Se eu quero transformar minutos em horas, basta dividir a quantidade de minutos por 60. 15 dividido por 60. Você encontra as horas, certo? Se eu quero transformar minutos em hora, basta você dividir esses minutos por 60. Porque 1 hora é 60 minutos. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o espaço percorrido, ou seja, a distância. Eu tenho velocidade média, quero saber a distância e eu tenho o tempo. Então, quando se fala de velocidade média, eu já sei que a velocidade é igual à distância, é uma razão entre a distância e o tempo. Mesmo que ele queira saber o espaço percorrido, você vai ter que pensar nisso aqui, que a velocidade é a razão entre a distância pelo tempo. Mas aqui a questão já está dizendo qual é a velocidade. Qual é a velocidade? 80. A distância é o que eu estou querendo saber. E o tempo é 1/4. Ok? Aqui eu tenho uma divisão de frações. Então, eu vou repetir esse 80, que vai ser igual a distância, que é o D, vezes o inverso dessa segunda fração. O inverso de 1 sobre 4 é 4. Então, vai ficar 80 igual, quanto é D vezes 4? 4D. Então, vai ser o quê? D é igual a 80 sobre 4. Dividido por 4, ele não está multiplicando? Vai dividindo. Então, D vai ser igual... Quanto é 80 dividido por 4? 20. A velocidade aqui não está falando quilômetros, então a distância vai ser quilômetros. Certo? Então, aqui a distância, o espaço percorrido é 20 quilômetros. Aqui tem quinta questão, mas é quarta. Qual é a velocidade média? Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Primeiro, aqui quer quilômetros por hora. Então, a distância tem que ser em quilômetros e o tempo tem que ser em horas. Então, aqui, ó, 1.200 metros, como é que você vai transformar em quilômetros? Eu sei que de metros para quilômetros a gente volta. Volta quantas casas decimais? Voltam 3 casas decimais. Então, vai ficar o quê? Tá aqui, ó, como se tivesse a vírgula bem aqui no final. 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui, ó, 1,2 quilômetros. 1,2 quilômetros. E aí, você vai pegar e vai transformar os minutos em horas. É como eu falei, se eu quero transformar um minuto em hora, você vai pegar os minutos dados, que no caso aqui é 20, e dividir por 60. Por que 60? Porque 1 hora é 60 minutos. 20 sobre 60. Isso aqui vai ser o que, ó? Para facilitar, corto os zeros, fica 2 sobre 60. Ambos aqui dá para dividir por 2, né? 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, 1/3 de hora. Aí, a velocidade
é a razão entre a distância pelo tempo. Velocidade vai ser igual. Qual é a distância? 1,2 km. Qual é o tempo? 1/3. Aí, do mesmo jeito, ó, eu vou ter o quê? Vou ter uma fração, uma divisão de frações. Mesmo que aqui você não enxergue uma fração, lembra que quando eu falei sobre números racionais, dá para você transformar um número inteiro em uma fração. Como? Colocando 1 no denominador, que é a mesma coisa. Então, você repete a primeira fração, que é 1,2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1, que é 3. Então, a velocidade vai ser igual a 1,2 vezes 3, 3,6. 3,6 o quê? Quilômetros por hora. A alternativa correta, letra B, certo? Bem, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Foi apenas em cima de questões, porque vocês já estudaram esse conteúdo. Aqui é apenas uma revisão sobre isso. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, é só vir falar comigo, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde.